Olá, hoje nós vamos falar sobre gânglios autonômicos. Os gânglios autonômicos são tanto aqueles simpáticos como parasimpáticos, que têm como principal neurotransmissor a acetilcolina e como receptor o receptor nicotínico neuronal. O efeito dos fármacos que agem nos gânglios autonômicos levam, portanto, a uma resposta simpática, parasimpática, mas também uma resposta na medula adrenal e na junção neuromuscular. Dessa forma, a gente precisa analisar algumas situações específicas dessas drogas. Existem duas principais drogas que são agonistas de gânglios autonômicos. O principal exemplo é a nicotina. Temos também a lobelina. Como exemplo, vamos avaliar um indivíduo em que a gente injeta endovenosamente nicotina em altas doses. Avaliar primeiro o efeito cardiovascular da nicotina. Então, inicialmente, a gente tem uma redução da pressão arterial devido à ativação parasimpática. Essa resposta parasimpática é inicial devido a um efeito anatômico. Os gânglios parasimpáticos estão mais próximos dos órgãos-alvos do que o simpático. Posteriormente, a gente tem uma elevação da pressão arterial devido à ativação simpática, levando aí à liberação de noradrenalina, e depois uma resposta mais lenta e prolongada e duradoura, também de aumento da pressão arterial mediada pela adrenalina, devido à ativação da medula adrenal pela nicotina. Então a gente tem uma resposta trifásica complexa mediada pela nicotina. Em relação ao trato gastrointestinal, a ação da nicotina, ela basicamente vai aumentar o efeito parasimpático, que é o sistema predominante que regula aí as funções neuronais. Então a gente vai ter um aumento de secreção e motilidade intestinal. Então, assim, de forma geral, os agonistas ganglionares, eles aumentam o tônus do sistema que predomina em determinado órgão-alvo. Então, no sistema cardiovascular, a gente tem um aumento do sistema simpático. No trato gastrointestinal, a gente tem um aumento do tônus parasimpático. Já no trato urinário, a gente tem um aumento do tônus parasimpático, levando então uma retenção urinária e assim por diante, né? Em relação aos bloqueadores ganglionares, a gente também tem duas drogas principais, né, que são o hexametônio e o trimetafano. Historicamente, o hexametônio era muito utilizado no tratamento da hipertensão arterial, devido ao principal sistema aí controlando o sistema cardiovascular ser o simpático, que leva a um aumento da pressão. Então, o bloqueio ganglionar leva a uma redução da pressão arterial. O problema é que, como essa resposta é difusa, afetando aí todo o gânglio e todos os neurônios que saem do gânglio, a gente tem muitos efeitos colaterais. Então a gente tem uma taquicardia, a gente pode ter uma hipotensão postural, uma queda muito brusca da pressão arterial, além, é claro, de diversos outros fatores pelo bloqueio difuso, né, dos gânglios neuronais, por exemplo. Então vai ter uma xerostomia, anidrose, a gente pode ter impotência sexual, uma cicloplegia no olho, né? Então, assim, isso é basicamente histórico, né? A gente pode ter algumas intoxicações por droga que se faz necessário a gente conhecer, mas o raciocínio dessas drogas, tanto agonistas ganglionares como antagonistas ganglionares, é para efeito de estudo farmacológico e melhor entender a ação de cada sistema dentro do seu órgão-alvo. Obrigado.